Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 37. E quero lembrar você que todo sábado, às 10 horas da manhã, nós temos um novo episódio indo ao ar pela Rádio Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E você também nos acompanha no YouTube e no Spotify. Lembre-se de nos acompanhar lá no Instagram, que tem os melhores cortes de cada episódio. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que ela é muito inspiradora para mim, porque ela é uma apresentadora espetacular, tem todo um lado assim voltado para a feminilidade, para a sexualidade. Eu estou aqui com a Cibele Cristina Garcia, né? Jeremias não, Garcia. Nome de batismo, sobrenome do meu pai, com muito orgulho. Olha, ela é mãe da Cielen Maria, da Uli Cristina e é a avó do Luca. Do Luca. Ela é graduada em Pedagogia e Marketing, pós-graduada em Sexualidade Humana, Sexologia, Relacionamento Abusivo, olha. Já foi professora de ensino fundamental e até de educação sexual. Sou até hoje, há 30 anos. Hoje. E ela é uma encorajadora da liberdade feminina. A gente vai bater um papo muito sobre vários temas. E ela é também apresentadora do Mais Mulher na UniTV. Cibele, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui no podcast. Obrigada, Dani. É um prazer imenso. Peço desculpas pela minha falta no mês passado que havíamos combinado este programa, mas por motivo de força maior não teve como eu comparecer. Mas hoje deu certo e a cada vivência é um aprendizado. Por isso, vivi e aprendi. Com certeza, nós conversávamos aqui nos bastidores do tanto de coisas que aconteceram. Meu Deus! E o quanto seria difícil, em uma hora, resumir toda essa tua trajetória. Então, vamos começar do começo? Da barriga da mãe? Não tanto do começo. O meu começo é na barriga da mãe. Tá. O melhor é no momento que eu fui concebida. Agora, minha mãe nunca disse de que forma eu fui concebida. Se foi por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão. Porque isso é muito comum acontecer nos casamentos. O tal do estupro marital. Olha, já começamos com polêmica por conta de... o estupro marital, infelizmente, ainda não tem lei contra em 115 países no mundo. No Brasil, hoje, nós já temos. Tanto que nós temos, inclusive, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha Maia, né? Agora, o estupro marital, gente, é muito comum acontecer na maioria dos lares, principalmente antigamente, nas quais os homens, os maridos, chegavam em casa alcoolizados, muitos nem alcoolizados, mas a maioria alcoolizados, e achavam que, como ainda tem hoje em dia que acham, que a mulher sendo casada, sendo a esposa, ela tem obrigação de fazer sexo com ele. E atenção, mulheres, você não tem obrigação de fazer sexo com ninguém, mesmo sendo seu marido. Ninguém é obrigada a nada neste mundo. A gente faz porque tem vontade, não por obrigação. Isso é muito triste. Agora, minha mãe nunca entrou nesses detalhes, até porque eu tive uma educação conservadora. Sim. Minha mãe nunca conversou sobre sexualidade, não. A minha mãe sempre foi muito puritana, conservadora e, infelizmente, uma mulher muito machista. Olha... Tá, mas vamos, então, já que você tocou nesse assunto especificamente da sexualidade, a minha primeira curiosidade com relação à tua trajetória é o porquê dessa virada da carreira de professora para atender para essa área de sexualidade. Muito boa essa tua pergunta, Dani, agradeço, porque, inclusive, em 2008, no dia 31 de março de 2008, eu saí numa página inteira do Caderno Dona, no Diário Catarinense, contando a minha história. E o título era de professora a professora, e o subtítulo de professora do ensino fundamental a professora de sensualidade. Eu fui professora do ensino fundamental, alfabetizadora, inclusive, num colégio de freiras, no Colégio Santíssimo Sacramento, vulgo Irmãs Baianas, que era chamado antigamente por este apelido, por conta de que as freiras vieram da Bahia, por isso Irmãs Baianas.
mas um colégio extremamente católico, né, com muitos valores e princípios, aliás, um colégio espetacular, que foi a minha base, foi onde eu estudei por 12 anos, do jardim ao 8º ano, que na época não existia o 9º, né? E no período em que eu estava lecionando no colégio, teve um período, Dani, que o meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele ficou desempregado. E nós havíamos financiado um apartamento. E eu disse, caracas, e agora, né? Com 2 filhas e ter que pagar financiamento, e só eu com salário de professor arcar com as despesas da casa. O salário não era ruim, embora que o salário de professor não é aquela remuneração merecida, mas numa escola particular ele era razoável. Porém, eu percebi uma necessidade de ajudar no orçamento familiar. O que eu fiz? Eu fui em busca de lojas que vendiam em consignação. E aí eu fui atrás de uma loja na cidade que eu descobri que lá as mulheres pegavam lingeries em consignação. Eu digo, vou virar sacoleira. E o que eu fiz? Eu agendava horários com as mães dos meus alunos de hora em hora. Eu acabava a aula às 17h30, às 18h eu já tinha a primeira cliente, às 19h a segunda, às 20h, às 21h, até às 22h. 23 horas eu chegava em casa. Nossa! Tive um marido muito parceiro, que é um grande amigo até hoje, que eu admiro, honro a vida dele, a história dele, até me emociono, porque foi um homem simplesmente maravilhoso, e as pessoas perguntam se era tão maravilhoso, por que tu te separou? Eu sempre digo que a base do relacionamento é 50% diálogo e 50% sexo. Case-se com alguém que você goste de conversar. Então, o sexo fatidicamente um dia acaba. Não acabou, acabou o diálogo. E quando acaba o diálogo, acaba tudo. Porque o sexo pode acabar em qualquer momento, por motivos de doença, por questões, qualquer questão hormonal, como agora daqui a pouco a gente vai entrar nessa fase da menopausa, eu já estou passando por ela já há 7 anos, né? Muito difícil, mas nesse período, as pessoas me questionavam por que você separou, te davam tão bem. Separem enquanto ainda existe amizade, cumplicidade e respeito. Porque a partir do momento que o casal perde o respeito, acabou. Acabou. Sim. Então, eu me separei no momento em que nós tínhamos respeito um pelo outro, tanto que temos até hoje. Somos grandes amigos, inclusive no grupo de WhatsApp da família. É eu, o meu ex, o marido atual e as minhas 2 filhas. Em harmonia. Muito, gente. A gente se reúne sempre. Que bom. Sempre em datas comemorativas, e a gente se dá super bem. E o mais importante, ele se dá bem com o meu marido atual. É muito bacana, ambos se respeitam. Vai dizer que eles são amigos? Não, não são amigos, mas se respeitam, são colegas, mas conversam sobre tudo. Sim, um grande exemplo. Um grande exemplo. E aí, voltando lá, na escola eu virei sacoleira, só que quando eu chegava nas casas, nas mães dos alunos, eu sempre gostei muito desse lado da sensualidade. Porém, eu casei grávida aos 17 anos. Então, e eu era virgem quando eu tive a primeira relação com o meu marido, o meu ex-marido, pai das minhas filhas. Foram 2 semanas, faltava 2 semanas antes de eu completar 17 anos quando eu perdi a virgindade. E 4 meses depois eu engravidei por falta de orientação. Por conta de que a minha mãe era enxerida, e quando eu ia ao ginecologista, minha mãe entrava junto e não me deixava sozinha. E isso eu dou essa dica sempre para as mães. Por favor, levem sua filha no gineco, na profissional, mas deem esse espaço para a filha conversar com o profissional. Tem mãe que eu não sei se é cega ou se faz, porque a mãe não quer aceitar de que a filha já está tendo a sua fase da descoberta e principalmente de iniciar a sua vida sexual, e precisa de muita conversa. Inclusive, a crônica que eu escrevi ontem, que saiu no portal Sou Agora, que eu também sou colunista e escrevo para alguns portais, foi sobre isso, sobre a educação sexual e a importância da educação sexual e a importância da educação digital
nas séries iniciais, na base, educação de base. Porque a gente está vendo hoje, as pessoas estão aprendendo tudo de uma forma errada. E naquela época, por eu ter casado grávida aos 17, imagina, gente, eu estava no terceiro, eu estava entrando para o terceirão, adolescente. Tanto que eu iniciei para dar aula aos 18, aos 17, no período do estágio, já era professora lá. E quando eu me formei em dezembro, em fevereiro eu fui contratada como professora. Porque tirei nota máxima, fui aprovada com louvor no estágio, nota 10, em todas as 3 séries que eu fiz estágio, e foram períodos integrais, intensivos, porque eu fazia estágio de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, era de segunda a sexta, e eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde, porque eu ia ganhar minha filha em agosto, então eu tinha que terminar o meu estágio em junho. E aí, quando eu conversava com as mães dos alunos, eu percebi naquela época, voltando, porque sabe que eu vou lá e volto, né? Vou e volto, vou e volto. Eu sou essa mola. E aí, na hora da conversação com as mães, eu percebia o quão necessitadas elas estavam de explorar a sensualidade que todas nós temos. Só que, infelizmente, algumas mulheres, a maioria, abandona com o passar do tempo, com a maternidade. Tem tanta coisa para falar sobre isso que não vai dar tempo. Como as mães se anulam. Meu Deus, esquecem que são mulheres e só veste o papel de mãe. Esquece da mulher que ela carrega dentro dela, da sua feminilidade. Tudo bem, tem que respeitar o momento do puerpério, todo aquele período de adaptação. Mas, enfim, é um outro assunto para outro momento. Agora, Dani, o mais bacana é que eu me tornei consultora de relacionamentos a partir desta época em que eu comercializava lingeries para as mães dos alunos e elas abriam a intimidade para mim. E aí, como eu sempre gostei desse lado da sensualidade, de usar uma lingerie bonita, de botar um salto entre 4 paredes, de botar uma musiquinha, de valorizar a lingerie que compra no seu corpo, porque tem muitas mulheres que dizem assim, eu compro a lingerie e me enfio embaixo do edredom porque eu tenho vergonha. Eu digo, para que investir, então, numa lingerie bonita, se você não está mostrando para ele e sabendo mostrar? Por isso eu me tornei professora de artes sensuais. Eu dou aula de striptease profissional, de massagem sensual, tailandesa, chair dance, lap dance, e fui a primeira professora de pole dance do estado de Santa Catarina. Sério? Sério, eu não botei ali no currículo. Eu já tentei fazer. Eu pratiquei pole dance 1 ano. Com a Sandra? Eu acho que... Ali em Braço do Norte, ela foi minha aluna. Sério? Eu ensinei a Sandra no primeiro momento. Depois ela fez aula com a minha professora, que eu indiquei, a Grazi Brugner, que foi campeã mundial de pole dance. Grazi, te amo, até a minha inspiração. É muito difícil o pole dance. Dói demais, dói a perna, dói o braço, dói tudo. Dani, quando eu... Ter flexibilidade. Em 2008, quando eu iniciei na TV, era o boom da novela Duas Caras, que tinha a famosa Alzira, interpretada pela atriz Flávia Alessandra. Sim. E na época eu fiquei maravilhada, eu disse, caracas, eu quero aprender a dançar no mastro. Que coisa mais linda, que sensualidade incrível. É Flávia Alessandra. Muito bonito. É lindo. E aí eu fui pesquisar na internet, porque em 2008 nós não tínhamos professores aqui, nem em Santa Catarina, ninguém praticava pole dance. Ninguém. Eu fui a pioneira. E aí, em 2008, eu entrei em contato através da internet com a Grazi Brugner. Ela morava em Curitiba, tinha uma academia e tinha um estúdio de pole dance dentro da academia dela. E eu disse, será que tu me darias uma aula intensiva, ou fazer um intensivão, um workshop num fim de semana integral? Ela assim, pode vir-se. Aí eu reservei hotel, ela foi muito bacana. Na época ela foi me buscar na rodoviária. Na rodoviária eu fui de ônibus de Tubarão até Curitiba. E ela foi me buscar. Eu lembro que eu cheguei por volta da meia-noite. Ela disse, amanhã às 9 da manhã eu venho te buscar para o estúdio de pole dance no hotel. Eu digo, perfeito. Aí nós fomos. Eu fiz aula sábado o dia inteiro. E foi tão engraçado. Porque eu fiquei tomada de hematomas, porque a gente sabe que assim queimaduras, que é tudo atrito, pele com ferro. Por isso que é sofrimento total. Sofrimento, e a gente tem que calejar a pele. É horrível. Tem que calejar. Só que até calejar leva tempo e muita prática, muito treino. E aí eu fiquei cheia de hematomas, queimadura nos pés, porque tu apoia o pé
em cima, no mastro, para poder subir no mastro. E eu disse, bah. E aconteceu o primeiro dia, primeira aula, tudo certo. Primeiro dia, só que depois que o corpo esfria, gente, vocês não estão entendendo. Doía até o fio de cabelo. Só que eu fiquei num hotel que era no 8º andar. E aí, pela manhã, no domingo, teríamos aula à tarde. A partir das 14, a Grazi disse, eu vou te buscar no hotel às 10 da manhã. Tu tens tempo de dormir um pouquinho mais, se refazer, descansar o teu corpo. Às 10 da manhã eu venho te buscar. Nós vamos dar uma voltinha no centro de Curitiba. A gente vai visitar uma feirinha. Tá bom, amor, então você vem me buscar. Aí eu acordei, como sempre, eu acordo de madrugada. 5 da manhã eu acordei para fazer xixi. Só que eu tentei me mexer na cama e não consegui movimentar o músculo. Sabe aquela piada, só se for com os olhos? Era mais ou menos isso, eu mexi os olhos. Eu dizia, gente, o que aconteceu comigo? E aí na cabeceira da cama, tinha uma cartelinha de comprimidos Dorflex. Não é propaganda por Dorflex, mas um analgésico relaxante muscular. Tomei 2. E me arrastando, eu fui me arrastando para o banheiro. E só que até fazer o efeito, tomei um banho quente para resolver, porque quem sabe melhorava. Deu uma aliviadinha, mas eu com muitas dores. Eu digo, agora eu vou tomar meu café da manhã, são 8 horas. Quando eu fui pegar o elevador, uma plaquinha, elevador e manutenção. Por favor, use as escadas. Só que eu estava no 8º andar. Ferrou. Mas ali já foi um aquecimento. Enfim, eu fui visitar a feirinha, às 14 eu fui para a aula. E foi até às 21 horas, das 14 às 21. E eu lembro que o pé estava todo queimado e a Grazi assim, não pode passar pomada, não pode passar creme porque escorrega. Mas eu vou botar essa fitinha em cima do teu pé, imita como um micropore, um quadradão de micropore e colou em cima da queimadura. E eu disse, como assim, Grazi? Ela vou tirar. Como é que eu tiro ela assim? Depois tu tira no banho, mas agora tu vai conseguir subir no mastro com esse micropore. E assim foi. Então, quando eu voltei, o meu ex-marido, na época, disse assim, o que aconteceu? Tu foi assaltada? Te bateram em Curitiba? Porque não é possível, tu tá cheia de hematomas nas pernas. Sim. Eu disse, isso é o polidense. Quem nunca praticou não tem noção do que tu estás falando. Eu tenho a total noção. Que eu tentei, mano, mas é que assim, ó, polidense tem que ter flexibilidade, leveza, fluidez. Não, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Mas aí foi uma fase muito legal. Então, o polidense, inclusive, falando já do preconceito, que eu fui muito criticada na cidade de Tubarão por eu trazer o polidense, que os falsos moralistas, aqueles falsos puritanos, que eu chamo de famosos hipócritas, que aqueles que julgam e apontam sem conhecer, né, sem ter conhecimento de causa, os hipócritas criticavam, ai, que absurdo, ela trouxe polidense para a cidade, porque de fato teve uma academia em Tubarão que adotou e eu dava aula nessa academia. Eu fazia um workshop, e tanto que eu tive 8 mastros na minha sala do apartamento e eu dava workshop, mas não eu aprendi o polidense sensual e o fitness, porque a Grazi é toda fitness. E, na verdade, eu dei umas dicas de sensualidade para ela utilizar no mastro. E desde então, ela adotou o polidense arte fitness sensual. Porque justamente não tem como tu separar a sensualidade do polidense. Agora, não confundir sensualidade com vulgaridade, né? Tu praticaste, tu viu que não tem nada de vulgar. Nada. Inclusive, é incrível. Faz bem para a alma, para o corpo, para tudo, né? Tá, Sibeli, olha só. Talvez polidense esteja muito longe dos objetivos de muita gente. Bem, né? Mas sensualidade, sexualidade é uma coisa do dia a dia dos casais, de modo de 100% dos casais, em tese, na verdade. Pensando aqui que muitas mulheres têm a sua sensualidade lá guardada no fundo. Abandonada, não é nem guardada, tá escondida. 7 chaves. É isso. E isso muitas vezes é algo que ela mesma percebe, mas que às vezes também é uma demanda do companheiro, do parceiro, que ele sente essa falta, essa necessidade de ter a sua esposa, a sua namorada mais presente, mais com a sensualidade mais aflorada. Então, são 2 perguntas agora. De que forma a mulher pode acessar essa sensualidade que está lá escondidinha e trazer isso para fora? Perfeito. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, de que forma o parceiro pode
contribuir para isso. Perfeito. Até porque os dois precisam caminhar juntos. Independente de parceiro ou não, a sensualidade todas têm, tá? Sim. Seja homem ou mulher. Mas vamos falar das mulheres e focar. Também. Cada uma do seu jeito, cada uma com suas características peculiares. E respeitemos isso, porque faz parte. Cada um, cada qual, ainda bem que ninguém é igual. Correto? Então, como fazer com que a mulher ela resgate essa sensualidade que muitas vezes ela deixa guardadinha na gaveta, chaveia e joga a chave fora. Não tem como arrombar a gaveta, mas ela tem como resgatar essa sensualidade, sim. Primeiramente, ela olhar para si. Como que eu faço isso? Nós precisamos entender que em cada pessoa que nós somos, cada adulto tem uma criança interior. Então, observar a sua criança interior e por que eu abandonei ou guardei a minha sensualidade às 7 chaves e conversar com essa criança interior. Porque algum motivo ela tem. O que levou ela a abandonar ou esconder a sensualidade, ela tem motivos. Ninguém guarda ou abandona sem motivo algum por nada neste mundo. Não, algum motivo ela teve. Então, o que a levou a fazer isso? Procurar identificar isso. O que me levou a abandonar a minha sensualidade? Será que já não está na hora de eu me aceitar como eu sou? É se olhar no espelho, é gostar do que vê, é me aceitar do jeito que eu sou, na minha essência. Se tu disseres assim, Cibele, eu não gostei do teu cabelo, eu digo, o problema é teu, não é meu, eu amei. O problema é meu. Mas é a mesma coisa, essa questão, eu não vou perdoar fulana. Quem sou eu para não perdoar alguém, gente? É só Jesus que perdoa, eu não estou aqui nesse mundo para perdoar ninguém. O perdão não tem a ver com o outro, tem a ver sobre nós. Então, essa coisa da sensualidade, eu preciso avaliar o porquê que eu abandonei, ou perdi, ou guardei, o que me fez levar isso. Então, resgatar isso e assumir e se aceitar do jeito que você é. Meu Deus do céu, a gente está vendo aí nas redes sociais, a gente vê as clínicas de estética, consultórios médicos e odontológicos. Tu és odontóloga, tu sabes disso, tu trabalha com estética também. Tu vê a forma famigerada, exagerada e exacerbada que as mulheres estão querendo transformar seu rosto, seu corpo. E elas não estão medindo as consequências. Então, assim, se você se gosta, Cibele, mas assim, muitas mulheres dizem assim, eu não tenho bumbum, a minha bunda é caída, eu não tenho bunda, Cibele, mas meu marido adora me ver de calcinha. E se ele gosta de ver, valorize-se. Compra uma lingerie nova. Se tu não gosta do teu bumbum, fica de frente e valoriza o teu peito, que tu mais gosta. E tem outras que dizem, eu tenho barriga. Aliás, no período em que eu era sacoleira, inclusive até saiu no jornal, a famosa calcinha simpatia, que eu adotei isso para as minhas clientes. Como assim? Calcinha simpatia? Não é fazer simpatia, tá, gente? Por favor, né? Já é coisa das avós. Mas o que é a calcinha simpatia? O que era a calcinha simpatia? Naquela época, na década de 90, Dani, 80, 90, as calcinhas elas eram pequenas na frente e grandes atrás. Hoje não. Hoje a gente tem as calcinhas minúsculas atrás, né? Glória a Deus. Essa calcinha fio duplo é maravilhosa. Enfim. Mas, naquela época, eram as calcinhas grandes atrás. E aí tinha clientes que diziam assim, Cibele, porque eu dizia, valoriza. Olha, coloca uma lingerie, coloca um salto. Eu vou te ensinar a dançar para ele. Tu faz valorizar. Não adianta botar uma lingerie e se enfiar embaixo do cobertor. Aí ela assim... Mas ele gosta de bumbum e tal, mas assim, Cibele, eu tô com essa barriga desde que eu tive meus 2 filhos. E eu disse, a barriga, tu acha que a barriga é um problema? Tu acha que o homem vai estar ligando pra tua barriga? Meninas, meninos, os homens são visuais, erotizam tudo que vê. Se a mulher soubesse o poder que ela tem na palma das mãos, ai, ai, ai. Não existiria um homem feliz neste mundo. Não existiria um homem infeliz, mal-humorado neste mundo. Mas tem que saber usar. Mas então a mulher está se objetificando? Não. Se eles nos objetificam, a gente permite, então utilize isso a seu favor. Por que não? Eu não estou dizendo para tu te prostituir, para tu vender o teu corpo, não tem nada a ver. Sim. É saber negociar com seu parceiro. E aí, quando elas diziam que tinham barriga, eu digo, eu vou te ensinar
uma coisa que é infalível. O quê? Tá vendo essa calcinha? Ela não é grande? Tu vais virar de trás para frente. Tu vai usar a parte de trás na frente, que é maior, vai tapar tua barriguinha, e tu vai valorizar meia luz o teu bumbum. Tu entranha essa calcinha, bota um salto, encosta a barriga, enche o peito de ar, porque tudo é postura. E nas técnicas de sensualidade é isso. Tem truque e tem técnica para seduzir, tá? E aí eu ensinava essas posturas, e ela assim, meu Deus, é verdade, se pele. Eu fiquei até gostosa. Eu digo, tu não ficaste, meu bem, tu és gostosa. Bota isso na tua cabeça. Isso é resgatar a sua sensualidade. Mas tem tudo a ver com sexo? Não, a sensualidade é natural. Tu estás aqui passando a tua mão e eu te acho extremamente sexy. Tu tá aqui, Dani, passando tua mão, é natural. Muitas mulheres têm uma sensualidade tão aflorada que elas têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem mulheres que têm sensualidade aflorada demais e elas são danadas, muitas vezes usam em locais que não devem, que não são bacanas. No ambiente de trabalho, tem que tomar todo cuidado. Sim. Então, quando eu falo de etiqueta feminina, é sobre isso. A sensualidade não tem nada a ver com vulgaridade, não tem nada a ver com decote, com roupa curta, justa e calcinha enfiadinha, não, meu bem. Não tem nada a ver com transparências. Sensualidade é nata, tá no sangue, é uma coisa natural. É você conversar. Eu lembro, olha que interessante, esse eu vivi e aprendi. Eu fui dar uma palestra uns anos atrás, e era... Não foi, já dei palestra também para uma clínica odontológica, mas essa foi para uma academia. E eu lembro que o dono da academia, que faz um trabalho social lindo também, na época, quando ele me contratou, era para presentear as clientes da academia, uma palestra feminina, e eu fui. Em algum momento, ali antes da palestra, eu fui conversar, e eu lembro que eu estava com uma blusinha de alcinha, de cetim, assim, uma blusinha de alcinha, não tinha nada demais e tal. Em algum momento, a minha caneta caiu ao chão, e quando eu fui me abaixar, assim, para pegar a caneta nesse gesto, eu naturalmente continuei escrevendo, que foi tão natural e tal. Quando acabou o evento, esse meu colega me chamou e disse, Cibele, o que é isso? Eu disse, o quê? Tu és a sensualidade em pessoa. Quando tu foi juntar uma caneta, eu disse, meu Deus, que mulher é essa? Que sensual que ela é, que sexy. Eu digo, opa, nos juntar uma caneta? Eu digo, acho que a carência aí tá grande. Pensei que é comigo, não falei, mas pensei. Daí ele disse, não, tu és uma sensualidade tão... Assim, ele falou assim, é tão que eu não sei nem te explicar o que é. Mas quando eu vi tu juntar na caneta, eu achei tão sexy aquele teu gesto, que a minha vontade era jogar uma caixa de canetas no chão para tu juntar. Foi esse o comentário dele. Aí eu olhei para ele e disse assim, meu querido... Eu levo isso como elogio ou uma cantada? Ele como elogio, amiga, por favor. Eu digo, então tá bom, eu vou levar como elogio, muito obrigada. Porque tem mulheres que acham que tudo é cantada também. É lógico que tem lá que eles que exageram, mas a gente tem que saber, né, uma coisa da outra e saber trocar. Sim. Agora, voltando lá, como fazer, tem um exercício diário que eu faço todos os dias. Olha, compartilhe, por favor. Ao acordar pela manhã, você acorda, você sai da cama, primeiro agradece, faz suas orações, cada um tem sua rotina. Saiu da cama, antes de qualquer coisa, de fazer o primeiro xixi, de escovar os dentes para tirar o bafinho, de pentear cabelo, lavar os olhos, nada. Vá direto para o seu espelho. Chega diante do espelho e diga, obrigada a Deus por eu ser tão linda. Aí as pessoas dizem, hã? Não, né, Cibele? Porque a gente não está linda todo dia. Eu não estou falando de estar linda, eu estou falando em ser linda. Todas nós somos lindas. Todas nós temos a nossa beleza. Todas nós temos a nossa sensualidade. Tá? Se eu fazendo esse trabalho, você já melhora a sua autoestima. Você está afirmando para você e para o universo que você é linda. Porque estar linda é você se produzir para ir a algum evento. É lógico que você se olha com aprovação, está toda produzida. E meu saudoso pai dizia que todo pau enfeitado é bonito.
Então, e é fato, todo pau enfeitado, não existe mulher feia, existe mulher desleixada, mulher que não se arruma, mulher que se abandona, que se entrega. Ah, mas tem a ver com dinheiro? Não, é lógico que o dinheiro ajuda sim, seria hipocrisia eu dizer que não, mas ajuda sim e muito. Porém, eu também dou dicas para aquelas que não têm dinheiro e que não têm argumentos e formas de como melhorar a sua beleza, digamos assim, sem ter recurso financeiro, porque existem N maneiras da mulher se gostar. E aí essa questão de como o parceiro ajudá-la, primeiro, a mulher não tem que esperar pelo homem por um elogio. Ela tem que se validar, não ser validada pelos outros. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis que as pessoas, a gente vê nas redes sociais, gente, chega a ser até ridículo isso. Eu peguei ranço. Eu só tenho redes sociais por conta do trabalho. Eu até troquei agora o meu nome, o meu Insta pessoal, porque antes era a Cibele Cristina Oficial, agora é a Cibele sem filtro. E eu não consigo mais fazer fotos com filtro. Olha só. Não, o filtro deforma. Filtro não sou eu. E se eu sou eu, como é que eu vou botar para fora a minha sensualidade se eu não sou genuinamente eu mesma? Eu vivo a vida do outro. Eu sou uma personagem que o meu marido quer que eu seja. Jamais. Eu me arrumo para mim, depois para o marido e depois para os outros. Eu não sou o tipo de mulher que me arruma para outra mulher. Nunca fui. Eu nasci fora da casinha, fora da curva e fora da caixa e vou morrer fora da caixa. E não quero ir para uma caixa, porque vou ser cremada. Então, o marido, a mulher, primeiramente, não precisa de validação do marido, nem de macho nenhum, e nem de mulher nenhuma, para você poder ser quem você é na sua essência. Ame-se verdadeiramente com aquilo que Deus te deu. Perfeição é isso, é o que Deus te deu. É tu em relação à tua própria personalidade. É tu te aceitar e ser verdadeiramente quem tu és. As pessoas estão se moldando, estão procurando moldes para agradar outrem, desnecessariamente estão adoecendo mentalmente. E isso os psiquiatras agradecem. E terapeutas também. Sibeli, você é uma mulher que é imponente, sensual, forte, comunicativa. Mas sempre foi assim? A Sibeli passou por vulnerabilidades? Total. Ele virou essa chave em algum momento da vida? Com certeza, aliás. Ou era essa Sibeli que não era assim tão autoconfiante? Tu sabe que a minha história dessa questão da baixa autoestima tem a ver com ontologia. Eu tenho trauma de dentistas, porque aos 7 anos de idade eu fui a primeira vez naquela época, o dentista aos 7 anos de idade, e eu fui amarrada na cadeira de dentista. Eu fui amarrada, eu belisquei a secretária todinha, que ela me encontra até hoje, que ela ainda é viva. E ela diz assim, eu nunca esqueço, tu me deixou cheio de hematoma, Sibeli. Eu digo, pois eu também lembro de ti, que tu me segurou feio com a minha mãe na cadeira do dentista. Então, assim, eu fui à força. E isso foi para uma criança de 7 anos. Isso é o fim, gente. Então, isso foi um dos traumas. E é lógico, né? Depois eu fiz um tratamento de canal no dente da frente, que ficou escuro. Eu não sorria em fotos. As minhas fotos do primeiro casamento não teve nenhuma sorrindo, por causa do complexo de inferioridade em relação ao dente. Então, eu não batia fotos sorrindo. Hoje, foto séria para mim é difícil. Eu amo o meu sorriso, eu adoro o meu sorriso. Mas lá na infância, todo mundo tem suas dores. Sim. Eu sempre digo que para todo adulto difícil tem uma criança ferida. Não é? Sim. Então, sim, todo mundo tem. E eu sempre fui muito magra. Eu era magrela. Sofri bullying o tempo todo na escola, que na época não se falava em bullying. Mas eu era perna de grampo, perna de grilo, a saracura do banhado. Com 1,71 de altura e pesava 55 quilos. Então, eu sempre fui muito magra, mas eu era atleta. Eu joguei pela CME de Tubarão. Eu era atleta de handebol e voleibol. Passei a jogar voleibol para conquistar o meu ex-marido. Na adolescência. Tudo estratégico. E passei a gostar de reggae também. E foi essa virada? Essa virada de chave foi na adolescência, gente. Foi até a adolescência muito trabalho, sabe? Porque eu também fui abusada
por um primo na infância, aos 9 anos de idade. Nossa, e foi tão louco. Não chegou a vias de fato, não, foi por cima da roupa, mas essa passada de mão e tal, e foi. E isso eu consegui falar há 5 anos atrás, porque até então estava ali, né? Outro trauma eu assisti na minha infância, vamos chorar. Eu assisti uma cena de pedofilia. Nossa. Isso estava guardado no meu subconsciente e eu resgatei isso numa sessão de hipnose. E aí veio tudo com muita clareza. E hoje com muito entendimento, tá? Então, isso que eu vivi, eu sempre guardava tudo isso para mim e sempre foi disso. E outra coisa, quando eu falei a questão, né, da concepção lá do pai e da mãe, meu pai queria um homem. Quando eu nasci, a minha mãe contava, né, minha mãe já é falecida há 4 anos, mas a minha mãe contava que quando eu nasci, a rua inteira já sabia que era uma menina pela cara de frustrado do meu pai quando ele chegou, porque eu tinha nascido. Então, talvez por isso eu era tratada como a menina macho da casa. Eu brincava com os meninos da minha rua. Eu jogava futebol, pega-pega, esconde-esconde, bolinhas de gude. Eu fazia brincadeiras com os meninos, mas eu também tinha as brincadeiras de menina, de brincar de casinha, de fazer comidinha, de brincar de bonequinha. Eu era cabeleireira, eu sempre quis ser professora. Eu pegava os calçados que a mãe guardava numa despensa, cada sapato ali era um aluno. E eu vivia dando reguada. Minha mãe dizia, meu Deus, se tu for professora dando reguada, tá lascada. Então, assim, todas essas coisas, inclusive as frustrações da infância que a gente carrega dentro de si, isso reverbera na vida adulta. E hoje eu tenho total entendimento por que eu sempre me aprofundei no estudo da sexualidade, era para entender o porquê da pedofilia lá atrás. Porquê do abuso sexual. E aí eu pergunto para você que é homem, por que você abusa um vulnerável? Por quê? Para quê? Tem problemas? Vá se tratar. Vá se tratar. Porque você não sabe o mal que você está fazendo para as pessoas. E mal é para você. Porque um dia a casa cai. Para todo mal, tem um bem atrás. Então hoje, o que eu carrego de bem, o que eu vivi e aprendi, toda aquela bagagem que eu tenho lá de traumas na minha infância, que inclusive muitas vezes me chamavam de machorra. Eu não tenho nada de machorra, muito pelo contrário, eu sou extremamente hétero. Eu amo a minha vida, eu me amo verdadeiramente. E aquele que diz, tu és isso, aquilo, isso é tu que acha. Eu não penso isso, eu não sou assim. Então, assim, quantas mentiras que contam pra gente lá atrás e que não são. É a mesma coisa. Se tu não fizer isso, eu vou chamar a polícia. Como assim? Vai chamar a polícia por quê? Se fala isso para uma criança, você está educando seu filho de uma forma errônea. Você está ensinando a dizer que polícia então é bandido? Que se você não obedecer, você vai chamar a polícia para quê? Para prender o seu filho? Como assim? Então tem coisas que se fala e que não condiz com a realidade. Então, os traumas da infância, a questão do abuso, dessa cena da pedofilia. E muito louco, Dani, que eu tenho só uma irmã, que é mais velha, mora em Floripa. E a minha irmã, um dia numa conversa, entre uns goles de espumante, entre um e outro gole de espumante, eu desabafei e contei do abuso. E aí ela revelou que ela também foi abusada pelo irmão, por outro primo, pelo irmão dele. Nossa, Dani. Então quer dizer que nós tivemos 2 primos na família que abusaram de 2 meninas indefesas. Talvez tenha outras primas aí no rolo, mas até então eu não me aprofundei. Talvez depois do podcast, talvez apareça alguém. Porque é muito louco, né, Dani? É muito louco porque assim, quando uma pessoa denuncia, as outras se encorajam. Sim. E é isso que eu falo. Por que eu me tornei uma especialista em relacionamento abusivo? Porque eu também vivi e aprendi através de um relacionamento abusivo, que após a minha separação com o ex-marido, 1 ano depois, eu vivi um relacionamento extremamente abusivo.
Eu namorei um psicopata, que não era só narcisista, é psicopata. Psicopata, não é só narcisista, porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, eu namorei 1 ano e 5 meses, eu sofri todos os 5 tipos de violência doméstica. Em 1 ano e 5 meses, eu permiti. Ninguém me obrigou a estar com ele. Mas o ciclo do abuso é esse. Da lua de mel, faz o cerceamento, ele te enreda. Depois que tu estás cerceada ali, que ele fechou o teu cerco, ele começa a te isolar dos amigos, familiares, te isola de todo mundo, né? E a partir do isolamento, ele começa a te detonar. E aí vem o gaslight. E aí, concluindo, né, essa questão do gaslighting. E aí, quando ele faz o cerco, que ele te detona, ele vem psicologicamente e diz... Ele vai te fazendo tu acreditar que tu não tem valor, que tu não tem princípios, porque tu és feia. Quem que vai te amar como eu amo? Ninguém vai gostar de ti como eu gosto de ti. Porque tu tá assim, às vezes quer desqualificá-la profissionalmente. Tu não és uma boa profissional, tu não és mulher para isso, ou mulher disso ou daquilo. Então, a mulher, ela não se dá conta. Isso começa sutilmente. Até... aumenta o nível de violência. Começa com gaslighting, que é violência psicológica, e aí depois começa. Daqui a pouco ele fica nervoso, joga o celular na parede, ou quebra um copo ou um prato. Se ele quebrar um objeto, querida, corra para a delegacia e já faça um BO. A violência começa aí. Ah, não, mas ele só deu um soco na parede, ele quebrou a mão dele. Porque você não estava na parede, porque se fosse você, era a sua cara que seria quebrada em pedacinhos. Então, as pessoas não mensuram o nível de violência. E aí, depois da violência física, aí terminou o ciclo. Aí ele vem, aí de repente, a mulher se encoraja, separa, né? Daqui a pouco ele vem, conta aquela historinha bonitinha, ele vai conquistar, repete o ciclo. Vem a lua de mel, depois cerceamento, depois a violência doméstica, a emocional, né? Que é a psicológica, a emocional. Aí vem, começa a desqualificar e aí repete. Aí daqui a pouco o nível de violência vai aumentando, que nós chamamos, eu sempre comparo com isso aqui, um arame espiral. Esse é um espiralado. Tem gente que fala espiral, mas está errado, tá, gente? É espiral. Espiralado. Cada nível desse aqui, cada voltinha no arame do espiral, cada espiral é o ciclo de violência que aumenta. Eu comparo isso aqui com um violentômetro. Começa aqui, vai aumentando. A cada volta que dá no ciclo, que reata com o parceiro, o nível de violência aumenta. Não caia no conto do vigário, porque ele não vai mudar nunca. Se você não mudar, ele não vai mudar. Até porque, só para vocês entenderem que numa terapia, psicóloga nenhuma trata narcisista. É proibido. Terapia de casal, jamais se coloca um casal junto numa sala sem antes escutar partes isoladas. Primeiro eu atendo a mulher, depois o homem. E depois, se eu ver que não há indícios de abusos no relacionamento, né, se for um relacionamento tóxico, ainda existe a terapia para poder tentar administrar e conciliar os dois. Agora, e tem como na violência doméstica, porque existe o relacionamento funcional, o disfuncional, o tóxico e o abusivo. O abusivo não tem solução, não tem. Jamais uma terapeuta ou psicóloga pode fazer terapia com um narcisista ou psicopata. A gente tem que descartar o narcisista e tratar somente a vítima. Como é que eu vou tratar um narcisista? Não é? Não tem como. E o nível do violentômetro que eu digo vai aumentando a cada novo ciclo, aumenta o nível de violência até chegar no feminicídio. E é o que acontece. Nós tivemos um caso aqui ao lado, em Gravatal, que foi horrendo aquilo, uma coisa absurda, né? Enfim. E aí é por isso que eu me tornei especialista em relacionamento abusivo. Eu consegui sair deste ciclo, né? Graças a Deus. E uma dica, bloqueia todas as redes sociais do indivíduo, não mantenha contato nenhum, tem que ser contato zero. Absolutamente, inclusive familiares e amigos dele. Porque eu fiz assim para não ter contato nenhum. A partir de hoje, inclusive deixei bem claro, a partir de hoje, para mim, você está morto, enterrado, e já fui, inclusive, como eu sou uma pessoa boa, eu fui indo à tua missa de 7º dia.
Fora isso, a partir de hoje, morri pra ti e tu morreste pra mim. Sibeli, esses temas são tão importantes e a maioria das mulheres guarda pra si. Pra si? Tinha uma moça que prestava um serviço pra mim, pessoal, e ela terminou um relacionamento que era caracteristicamente um relacionamento abusivo. Então, quando eles terminaram, ele começou a ameaçá-la, a dizer que ia atrás dela e chamar ela de tudo, ou seja, ela era de vagabunda pra baixo. Isso. E aí, nossa, Eles fazem comentários esdrúxulos de baixo escalão. isso, era horrível. É. E aí, aí ela bloqueou ele de todas as formas possíveis. Ele chegou a mandar mensagem, ameaça, por Pix. Ele fazia um Pix de 1 centavo para poder botar o comentário, porque tem a opção de botar, pra ver o nível de perseguição. Olha o nível de insanidade da pessoa, do narcisista. Sim. Que o profissional ele tem que ter essa habilidade em reconhecer o que é o narcisista e o psicopata. E eu É falei, muito grave isso. E ela, o que ela fez? Nada. Ah, pois é. Aí é que está. Passou 1 ano e meio e aí ela entrou em outro relacionamento, aí ele deu uma sossegada. Aí ela terminou outro relacionamento, ele apareceu de novo na jogada. Ou seja, ele nunca deixou de vigiá-la. Olha só. É muito importante, é gravíssimo isso aí, né? E também refletindo contigo, falando da história dos primos, né, que fizeram esse abuso. Quantas mulheres não passaram por isso na família? E passam. E passam por isso na família. E deixam guardadinho lá na caixa preta. Legal esse teu comentário. E eu vou pegar um gancho agora e voltando para a sexualidade. Quantos maridos chegam no meu consultório e dizem, não sei o que é, a minha mulher não gosta de sexo? Isso que eu ia te falar. Como assim? Não existe ninguém, não existe nenhum ser humano na face da Terra que diga que não gosta de sexo só por não gostar. Todos têm um motivo em não gostar. O que eu preciso fazer? Quando os homens chegam com esse tipo de comentário para mim, eu digo assim, vamos conversar? Tu conversaste com a tua mulher? Porque o primeiro passo é o diálogo. E quando eu falo em diálogo íntimo, é conversar sobre tudo entre 4 paredes. E, inclusive, eu sempre digo que relacionamento, case-se com alguém que você gosta de conversar, porque precisa ter essa cumplicidade. O seu marido tem que ser seu melhor amigo. Eu tiro isso pelo meu. O ex já era o melhor amigo e hoje eu tenho outro melhor amigo, que me conhece muito mais do que as minhas próprias filhas, o meu ex e meus pais. Em 10 anos de convívio. Olha que loucura isso. Então, assim, é muita sintonia. Agora, o que fazer? Muitos homens dizem, minha mulher não gosta, Sibeli, eu tento de tudo, eu agrado, eu faço isso. Eu digo, não é questão só do agradar. É você entender e saber qual a causa de ela não gostar. O que leva ela a não gostar? Por que ela se trava? O que impede ela de ir mais além e não apenas ficar no feijão com arroz, papai e mamãe? Porque muitos homens reclamam que tem mulheres que não gostam de posições, de inovar, de isso, daquilo. Minha mulher não usa nem a lingerie que eu compro, mas tem que entender que lá atrás ela foi machucada. Então é muito importante, oriente e diga, e encoraje a sua mulher a falar sobre e a procurar um especialista, uma especialista. Não um especialista. Nesse caso, é uma mulher procurar outra mulher. Eu sou contra procurar um homem nesse caso, porque ela já está assustada, machucada e ferida por um masculino. Como é que ela vai curar diante de um outro masculino? É difícil, tá? Eu tiro isso pela própria denúncia que, infelizmente, tem delegacias que ainda não são especializadas em mulheres e que se a mulher, a vítima, se depara com um delegado homem e o delegado às vezes ri da tua cara e debocha, mas o que tu estava usando? Oi? Inclusive, aconteceu um fato aqui em Termas do Gravatal, há uns anos atrás, eu estava conversando com uma amiga aqui. E numa conversa aqui nas esquinas das Termas, num bate-papo, e aí aconteceu um caso de tentativa de estupro aqui na região e eu havia comentado com ela, nós estávamos falando sobre... Sabe o que ela chegou para mim e disse? Sibeli, mas também tem que ver que roupa que ela estava usando, né? Oi? E quem usa burca? As senhorinhas que estão
vestidas até o pescoço, até o pé, que também são abusadas sexualmente, que são muitas vezes estupradas nas ruas. Como assim? Minha querida, eu não admito tu sendo uma mulher fazendo esse comentário machista. Não faça esse tipo de comentário, porque não é a vestimenta que vai definir o teu caráter. Vai definir quem tu és, ou tu vai dar margem para o outro abusar do teu corpo. O corpo é meu corpo, minhas regras. Só toca quem eu deixo tocar. Por isso eu fiz Krav Maga há um tempo, aprender defesa pessoal e ando com spray de pimenta na bolsa. Porque se alguém tentar, chuta o testículo dele. Minha amiga é infalível. E na técnica do Krav Maga, a gente aprende muitas técnicas para se defender nos primeiros 12 segundos, que é para tu correr. Porque jamais uma mulher vai enfrentar um estuprador na rua, um assaltante. Não dá, não tem como, né? E jamais grite socorro. Você jamais vai ser socorrida gritando socorro. Quando a mulher grita socorro na rua, as pessoas correm, se escondem. Grite, fogo, fogo, tá pegando fogo. Que imediatamente aciona-se o corpo de bombeiros, vem viaturas e tudo, acione fogo. E em relação pegando o gancho, só para complementar, que a gente já está às vias de fato já praticamente encerrando, 1 hora é pouco para mim, 1 hora é rapidinho. É tipo, vamos dar uma, foi bom para você? Nunca pergunte se foi bom, né? Nem para ela, nem para ele. Agora, eu, enquanto palestrante, em 2007, eu conheci a história de um grupo, uma ONG, em Recife, de mulheres que desenvolveram uma técnica através de um fato de violência doméstica e adotaram o apito como objeto de defesa. Desde então, eu utilizo o apito como objeto de defesa. Inclusive, eu faço uma dinâmica do apitaço no final das palestras femininas, palestras para as mulheres. E aí, no final, eu faço um momento íntimo, uma reflexão, elas se emocionam e cada uma ganha um apito, né, no início. Até para o final, elas começam a apitar e colocam para fora tudo aquilo que está dentro, que está entalado, que está guardado, aquilo que machuca, que fere. Porque muitas mulheres guardam mágoas, ressentimentos. E aí essa coisa de que há estudos que comprovam que mágoa e ressentimento tem a ver com câncer. Não estou aqui para falar isso hoje, mas só fazer um parâmetro, né? Enfim, o apito... É incrível. Eu tenho depoimentos, relatos de mulheres que já se livraram de tentativa de estupro por causa do apitaço, tá? Em Itaiópolis, outra por tentativa de abuso dentro da própria casa e violência doméstica em alguns casos. Então, em 2016, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu o apito como objeto de defesa da mulher. E essa ONG em Recife... Hoje eu sou a única palestrante do Brasil que utiliza essa técnica nas palestras, tá? Nenhuma mulher, nenhum homem mais faz isso. Até porque não tem homem como homem fazer, porque isso é uma técnica feminina, né? É para se defender deles, na maioria das vezes, né? Lógico que a violência não é só homem como mulher. Tem mulheres que também agridem outras mulheres, isso em relacionamentos homoafetivos também, que a lei vale para todos, né? Agora... essa questão do apitaço é muito bacana e cada mulher leva o seu apito para casa e eu sempre digo, levem na bolsa. A gente nunca sabe quando vai precisar. Por que o apito? É uma corrente. Quem está no evento aprende que quando uma apitar, sabe aquele ditado que quando uma sobe puxa as outras? Quando uma apita, todas têm que apitar. Um escutou, opa, tem alguém em perigo e começa a apitar. Sabe quando uma criança se afoga na praia que todo mundo começa a bater palmas? Você já ouviu isso? Como é que é feito o resgate? É batido palmas e todo mundo na praia começa a bater palmas? Tem uma criança perdida na praia também, ou se afogando, tal, se afogou. É esse tipo. O apitaço é a mesma coisa, virou uma corrente. Então, as mulheres, neste momento, começam a apitar em sinal de socorro, ajudando outras mulheres. Só para tu saberes, comprovado pelas mulheres, por essa ONG, que é a Cidadania Feminina, em Recife. Começou na periferia, em Pernambuco, e num bairro da periferia em Recife, onde uma mulher agredida pelo marido, ela estava sendo espancada. Ela era espancada quase que diariamente. Nossa. E num final de tarde, numa sexta-feira, ela estava sendo agredida fisicamente, ela já estava ao chão, e ele a pontapés em cima dela. E ao olhar debaixo da mesa, ela avistou o apito do filho.
ela levou a boca e começou a apitar, porque ela não tinha forças para pedir socorro, e começou a apitar. Como na periferia as casas são muito juntinhas, as amigas ouviram e disseram alguma coisa está errada, por que estão apitando tanto? E começaram a ficar na porta. E aí começou a escutar a pancadaria e elas batiam na porta, ele não abria, elas chamaram a polícia e invadiram a casa. Elas invadiram, porque a polícia não pode. Elas invadiram, depois a polícia entrou e ele foi preso em flagrante. Diante disso, elas perceberam que foi o apito que salvou a amiga. E elas começaram a usar o apito no pescoço. Elas andam com o apito no pescoço. Na delegacia da mulher lá do bairro, no bairro mesmo, olha só que interessante, todo mês tinha em torno de 45 a 60 denúncias de violência doméstica. Sabe quantas tem hoje? No máximo de 1 a 2. Isso comprovado pela coordenadora da ONG, que inclusive gravou uma entrevista, além da minha participação sobre violência doméstica, ela também deu uma entrevista, porque eu a citei como é que se diz, na matéria, né, que o jornalismo fez, não foi um podcast, mas foi um vídeo, era um trabalho de conclusão de curso de jornalismo, tá? E era sobre violência doméstica, e eles conheceram a minha história do apito, vieram conversar comigo, e aí eu indiquei a ONG, e eles conversaram com a coordenadora, e ela passou esses dados. Ela disse que o apito lá funciona 100%. Então, mulheres, carreguem um apitinho na bolsa, não custa nada. Aquele apito de festa, sabe aquele apito mesmo, apito, sabe? Então carrega na bolsa, porque eu sei que a vaidade não permite carregar no pescoço, né? Então carrega na bolsa que vai fazer o mesmo efeito. Situação de perigo, apitaço neles. Sibeli, vamos para a pergunta final. Pergunta final é a seguinte. Se for fazer um apanhado geral de toda a tua vida, da grande lição que a tua vida traz, do grande exemplo que a trajetória da Sibeli traz, trazendo os aprendizados dessas situações vividas, das frustrações e das conquistas, e fosse resumir esse grande aprendizado numa única frase dizendo: eu, Sibeli, vivi o que vivi e aprendi que... Beijos não são promessas e presentes não são contratos, já dizia William Shakespeare. Muito bem. Então, nós encerramos o episódio de número 37 com a Sibeli Cristina, que tem uma mensagem muito forte. A história dela a fez virar essa chave, transformar essa dor em propósito e trazer essa força, essa autoridade no assunto, que traz essa mensagem de encorajamento para as mulheres. Eu acho que isso é muito válido e eu desejo de todo o coração que essa tua mensagem chegue ao maior número de mulheres possíveis. Obrigada. E todo episódio que vai ao ar impacta alguma pessoa de forma única. Eu espero que esse episódio tenha impactado alguém de forma especial. E a tua mensagem chegou lá no coração de alguém, eu tenho certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu nem vou te dizer que foi um prazer imenso, eu posso te dizer hoje como sexóloga que foi um orgasmo delicioso. Tchau e até o próximo episódio.